Muito boa tarde, que o Senhor os abençoe. Como estão hoje, irmãos? Razões de sobra, razões de sobra. Irmãos, simplesmente este momento foi esperado, desejado. Verdadeiramente, nós estamos muito felizes, muito contentes de contar hoje com sua presença, irmãos. Os irmãos disseram algo muito lindo quando finalizavam o hino. Nós somos estrela em sua coroa. E realmente, irmã, o que há aqui é um fruto do que a Senhora fez por amor a Deus. E nós somos o resultado deste amor a Deus, irmã. Hoje, esta reunião tem como propósito também transformar-se em uma declaração de amor para Deus, para um ministério que Deus colocou sobre a terra e para os colaboradores do ministério que hoje nos acompanham, que por meio deles fomos transformados, fomos abençoados. Irmã Maria Luísa, a senhora fez algo muito bonito no ano de 1972. A senhora creu em Deus. E quando a senhora creu em Deus, salvou a todas as nossas vidas e as vidas de milhares de pessoas. E hoje, somente nós podemos dar a honra e a glória a Deus poderoso, a um Deus que faz maravilhas, a um Deus que faz prodígios, a um Deus que faz milagres. E eu quero que recebamos ao nosso irmão Carlos Alberto Baena, ao nosso irmão Andrés Carvilho e ao nosso irmão Álvaro Herrera, que continuarão com a reunião. Irmãos, muito obrigados, que Deus abençoe. Boa tarde! Como estão, irmãos? Muito contentes ou não muito? Felizes? Hoje estamos estreando um novo sistema, irmão Andrés, que consiste que por primeira vez todos os estudos bíblicos vamos poder ver a todos, porque estará girando. Vocês poderão ver nossa irmã Maria Luísa mais de perto. Graças ao Senhor. E a glória e a honra são para Deus. Boa tarde. E que Deus abençoe a igreja do Deus vivente. E sabem o que eu gosto deste cenário? Que se veem todos de perto e que assim é melhor. Porque sentimos no coração, porque nos amamos, irmãos. E que Deus abençoe Antioquia e que Deus abençoe a igreja. Muito boa tarde, irmãos. Deus abençoe a todos. Primeiro, dar a glória e a honra a nosso Deus e Pai Celestial. Quem de vocês dão a glória a nosso Deus? Quantos de vocês amam a nosso Deus? Quem ama a nossa irmã Maria Luísa? Quem ama a nossa rainha? Aleluia, glória ao nosso Deus. Estamos muito emocionados porque nossa irmã Maria Luísa, não sei se vocês escutaram alguma vez, que às vezes a igreja fazia campanhas e passava pelos países, e realmente o que está fazendo a nossa irmã Maria Luísa aqui na Colômbia é maravilhoso. Está chegando às cidades, estão se reunindo multidões. Hoje temos mais de 15 mil pessoas aqui, 15 mil seres que amam a Deus, 15 mil seres que adoram ao Senhor. Glória a Deus. Podem se sentar, irmãos. E hoje temos dupla bênção. Não só teremos nosso maravilhoso estudo bíblico. Quem sente felicidade no estudo bíblico? Quem foram abençoados no estudo bíblico? Mas vamos cantar ao Senhor. Glória a Deus. E vamos cantar com um ser formoso que nos ensinou a cantar a Deus. E como se chama? Não se escuta. Não se escuta. E vamos cantar, irmão Álvaro, com nossa irmã Maria Luísa. O hino, o coro, talvez.
Número 104. Não há Deus tão grande como quem? A glória seja para Deus. Louvores para quem? Mas qual Deus falamos aqui? Um Deus que vive, um Deus que fala, um Deus que transforma, um Deus que dá paz, alegria e muita felicidade. Bendito o nome de Deus. Bendito o nome do Senhor. Podem se sentar, por favor. Vamos lhes apresentar a nosso irmão Nick Klonkan. Nosso irmão Nick Klonkan é o irmão que nasceu nos Estados Unidos, junto com seu irmão. Vem o irmão Nick e o irmão Christian, por favor, para que subam os dois, por favor, com Mike. Assim, pois, os dois testifiquem separadamente. Eles são gêmeos. E eles chegaram à igreja faz alguns anos e amaram ao Senhor. Eles chegaram a trabalhar em filmes de Hollywood. E quando chegaram à igreja, disseram: não, vamos escolher o caminho de trabalhar em Hollywood, em filmes, mas vamos nos dedicar a Deus. Vamos estudar direito, gostamos das ciências políticas e colaboram com o Mira. Fizeram um trabalho maravilhoso e hoje em dia são pastores e pregam em inglês e estão aqui conosco. E vamos recebê-los com carinho, porque aqueles que amam a Deus, nós os amamos. E damos as boas-vindas. Deus abençoe. O irmão Christian vai traduzir. O irmão Christian é pastor de nossa igreja em Prado Veraniego, Bogotá, na Colômbia. O irmão também, bem-vindo, irmão Christian.
Obrigado por suas palavras, irmão. A glória e a honra sejam para nosso Senhor. Irmãos, eu quero testificar para a honra e a glória de nosso Pai, e eu quero saudar a nossa irmã Maria Luísa em espanhol. Obrigado, irmã, por todo o seu trabalho, irmã. Eu quero saudar a toda a igreja em espanhol. Obrigado, irmãos, obrigado. Eu estou aqui, irmãos, porque Deus me prometeu este dia. Glória ao Senhor. Mas, irmãos, eu continuo aprendendo o espanhol. Por essa razão, eu quero testificar em inglês. Está bem, irmãos? Está bem. Obrigado. Brothers and sisters, it's a pleasure, it's an honor to be here. I'm so happy to be here with all of you. I'm so happy to be in Colombia. I'm so happy to be here in the church of Medellín to witness all the different churches in Medellín. Glory to our Lord. Irmãos, Deus abençoe. Estou muito feliz de estar aqui diante de todos vocês. É uma honra estar aqui reunidos com todos os irmãos e irmãs das igrejas de Medellín. Glória aos irmãos. I want to testify about when my twin brother and I first came to the church. We were 17 years old, and we felt a lot of emptiness in our hearts. But the Lord spoke to me in prophecy, and He said, "You have been to many places before, but I am manifesting myself in this church. Have faith." Eu quero testificar um pouco sobre como eu cheguei como irmão gêmeo à igreja. Chegamos quando éramos muito jovens, com uns 17 anos, e quando chegamos à igreja, tínhamos uma vida muito vazia, uma vida de muita depressão. E o primeiro que Deus me disse em profecia foi que estiveste em muitos lugares, mas eu não me manifesto nesses lugares. Eu te trouxe aqui porque aqui sim me manifesto e eu quero que tu tenhas fé. And I remember in that moment that I felt at peace, and I saw that the brothers and sisters that were in this church had peace, and that is how I knew that the presence of God was in this church. Glory to our Lord. Quando Deus me falou, passou algo em minha vida que eu comecei a sentir a paz de Deus no meu coração. E além disso, eu entendi que todas as pessoas que vêm a este lugar podem sentir essa paz de Deus no coração. Bendito o nome do Senhor. And from that moment, both my brother and I set it in our hearts to seek the Lord. We would go to church every night to the worship services. And I remember after 1 month of being in the church, my brother went to a worship service on a Thursday night. And unfortunately, I could not attend that evening. And while he was praising and worshiping the Lord, at the end of the service, he lived an experience where he felt intense joy. And he started to speak in tongues. Quero também contar-lhes que a partir daquele momento começamos a ir todos os dias à igreja. Nos apaixonamos por Deus e começamos a ir a todos os cultos de louvor. Éramos muito constantes desde o dia que eu cheguei a primeira vez e comecei a ir, e passou um mês. E em um mês aconteceu uma experiência maravilhosa, um dia em especial onde eu não pude assistir com meu irmão ao louvor. E neste dia ele sim esteve louvando ao Senhor e sentiu a presença do Senhor. Estava louvando ao Deus com muito fervor e sentiu came home and he told me, he said, "Nick, I have lived a beautiful experience in the church. I don't know what it is, but I'm speaking in a strange language and I felt joy in my heart." And when he told me this, I said, I want to live this experience as well. I'm going to church tomorrow night so I can live this experience. Quando meu irmão chegou em casa, me disse, Nick, não imagina, eu vivi uma experiência maravilhosa. Senti a presença do Senhor, falei em novas línguas, senti alegria no meu coração, foi algo formoso na minha vida. E quando ele me contou isso, porque eu estava em casa, eu disse, eu também quero o mesmo. E amanhã eu vou na igreja receber essa bênção e vou amanhã no louvor. I went to church and my brother, he could not attend the service that night. But as soon as the music started, I started to praise God. And I felt that desire that I wanted to live that experience as well. And immediately I felt that intense joy and I started to speak in tongues.
No dia seguinte, como lhes contei, eu fui à igreja, o meu irmão não pôde ir, e logo que começaram os coros, logo começou o louvor, eu comecei a sentir a presença do Senhor. Comecei também a falar em línguas e recebi o Espírito Santo. And 1 week later, we spoke with the pastors of the church, and they explained to us that this is the baptism with the Holy Spirit. And that is how we knew after 1 month that the God had blessed us with the baptism with the Holy Spirit. Glory to our Lord. 2 dias depois, conversando com os pastores encarregados da igreja, nos deram a entender a importância das bênçãos que tínhamos recebido, pois nos ensinaram que tínhamos recebido o batismo com o Espírito Santo. Que a glória seja para o Senhor. 1 month after we received the baptism with the Holy Spirit, we both continued to attend the worship services. And one night, I remember that I started to feel the sensation where the Lord started to prophesy through myself. I started to prophesy. Mês depois de ter recebido o batismo com o Espírito Santo, fomos a um louvor, eu e meu irmão gêmeo, e vivemos uma formosa experiência. Particularmente, eu estava louvando a Deus com muita alegria e comecei a profetizar, a receber o dom da profecia. At the same time, my brother tapped me on the shoulder because he was as well. He was in the worship service. And he said to me, "Nick, I think I'm prophesying." And I said to him, "I think I am too. Glory to our Lord." Neste momento, meu irmão tocou no meu ombro e disse, Nick, imagine que eu acho que eu estou profetizando. E eu disse, imagine que eu também estou profetizando. E os dois estávamos profetizando. Glória ao Senhor. And within 3 years' time after that, brothers and sisters, the Lord allowed my brother and myself to serve Him with the laying on of hands, with administering the gift of prophecy, and preaching in His church. Logo de 3 anos, tivemos a oportunidade de poder servir a Deus, impondo mãos, profetizando na igreja e também pregando. And I can tell you, brothers and sisters, that same peace that I saw in all of the brothers and sisters the first day I went to church, that convinced me that God was in this place, I have felt ever since, because the Lord allows me to serve Him. Glory to our Lord. E quero lhes dizer, irmãos, que esta paz que eu senti na primeira vez que eu cheguei à igreja, que me convenceu, hoje também a sinto, mas num nível muito mais alto, porque quando eu sirvo a Deus, sinto muito mais a presença de Deus. Glória ao Senhor. And I want, brothers and sisters, I want to thank our sister Maria Luisa from the bottom of my heart, because since you opened your heart, Sister Maria Luisa, we have the church that we have today. E eu quero agradecer, diante de todos vocês, a nossa irmã Maria Luisa. Irmã Maria Luisa, quero agradecê-la com todo o meu coração, porque desde que a senhora dispôs seu coração um dia, hoje temos esta formosa igreja. Glória ao Senhor. Because you opened your heart, Sister Maria Luisa, my brother and I, who felt empty, were able to have God in our lives. And God was able to give us peace and give us the spiritual gifts. Glory to our Lord. Graças a que a senhora abriu seu coração e abriu seu coração um dia, irmã Maria Luisa, eu e meu irmão, nós que estávamos vazios na vida, hoje temos a Deus em nossa vida e podemos servir a Deus. Bendito o nome do Senhor. And because you opened your heart to seek God, Sister Maria Luisa, many other men and women all around the world are going to receive that same peace and receive the spiritual gifts. Glory to our Lord. E porque a senhora também abriu seu coração um dia para buscar a Deus, irmã Maria Luisa, hoje em dia todas as pessoas do mundo têm a oportunidade de receber a presença de Deus e de ter a bênção de Deus. Bendito o nome do Senhor. Sister Maria Luisa, we are all stars in your crown, and I know that there are many more to come. The glory and the honor for our Lord. Irmã Maria Luisa, nós todos somos as estrelas em sua coroa. Eu sei que faltam muitas mais estrelas, que a glória seja para o Senhor. Mike, agora Mike Klonka, ele se dirigirá a vocês também, irmãos. Mike também é pregador lá em Dover, nos Estados Unidos. Good afternoon, everybody, and may God bless you all. Boa tarde, irmãos, e que Deus abençoe a todos.
My heart is overjoyed to be here with you this afternoon, to be here in this beautiful spiritual celebration. Glory to our Lord. Meu coração está cheio de gozo e de alegria por estar aqui hoje diante de vocês e por estar desfrutando desta formosa celebração espiritual. Que a glória seja para o Senhor. My brother testified about the beautiful experiences that the Lord allowed us to live when we first came to the church, about the beautiful spiritual blessings that He gave us. But I'm going to testify about some of the other experiences that I had when I first came to church. O meu irmão contou muitos testemunhos formosos sobre as primeiras experiências que nós vivemos quando chegamos a primeira vez na igreja e todas as bênçãos espirituais que nós recebemos. Mas eu quero também lhes contar outras experiências formosas que também chegaram por tudo que Deus me prometeu na igreja. When I first came to church, I didn't speak any Spanish, which made it difficult sometimes to hear the sermons or the Bible studies or to sing the hymns and choruses. Quando eu cheguei pela primeira vez à igreja, pois era muito difícil porque eu não falava nada de espanhol. Então, escutava os ensinamentos, escutar os hinos, os coros em espanhol, era algo que não era muito fácil. But as my brother mentioned before, what I felt when I first came to church from the first moment was great peace in my heart, the presence of the Lord. And so I continued to seek God. Assim como meu irmão falou, quando eu cheguei à igreja, logo que eu cheguei à igreja, senti a presença do Senhor e isso me convenceu. Sentir a paz de Deus no meu coração me motivou para continuar buscando e para continuar aprendendo de Deus. E hoje, irmãos, eu estou aqui diante de todos vocês para dizer que o Senhor cumpriu a sua promessa. Porque o Senhor me prometeu que eu ia falar espanhol. E eu ficava pensando, pois muito tempo é preciso para aprender, mas o Senhor, por sua misericórdia, muito rapidamente me capacitou para falar o espanhol. Glória a nosso Deus. Então, o irmão da Flórida, um pastor, ele nos visitou em Dover, New Jersey, e ele me contou como havia muitos americanos lá tentando aprender o espanhol através de cantarinos e coros, e ele me recomendou fazer o mesmo. E eu realmente começava a cantar hinos e coros da irmã em espanhol. Glória a nosso Deus. E no começo eu não entendia nada, mas pouco a pouco o Senhor me ajudou a aprender. Também eu escutava os estudos bíblicos. Com um fone de ouvido em um ouvido, eu escutava inglês e o outro ouvido livre para escutar em espanhol, para escutar a nossa irmã. E o Senhor me ajudava a fazer as conexões das palavras para entender mais. Pouco a pouco o Senhor sempre estava me ajudando para aprender. Glória a nosso Senhor. E eu quero dizer, irmã, da parte de todos os irmãos que falam diferentes idiomas, muito obrigado por sua entrega, por seu amor, por sua dedicação, porque nós sabemos, é evidente que a senhora ama a todos, não importa o idioma, não importa a cultura, não importa a nação, somente filhos de Deus, isso é o que é importante, glória a Deus. E é por isso, eu posso dizer com certeza, com segurança, que esta é a Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional. Porque somos uma igreja internacional, porque todas as pessoas de todas as nações que queiram buscar a Deus, que tenham um coração sinceros, dispostos para Deus, virão a este lugar para buscar a nosso Deus. Glória ao Senhor. Quem dá a glória ao Senhor? Estão felizes com Deus? Estão felizes com o Senhor? Lá em cima estão felizes com Deus? Quem está feliz com Deus? Querem cantar o nosso Deus? Querem louvar o nosso Deus? Então vamos cantar, irmãos. Coro número 32. Bendito, bendito Jeová, Deus de Israel, nosso Deus,
Fiquem de pé. Vamos entoar este coro, porque chegou o momento desejado e esperado. Quantos desejam este momento? Quantos de vocês quase não dormiram ontem para poder estar aqui, para escutar a doutrina dos lábios de nossa irmã Maria Luísa? Porque hoje há bênção aqui, hoje há liberdade e há milagres, e hoje que Deus abençoe Medellín e que Deus abençoe a todos nós. Louvores ao Rei da Glória. 2 horas está nossa irmã Maria Luísa cantando ao Senhor e agora começa o estudo bíblico. Não é admirável, nossa irmã? Recebamos com um aplauso e com nossos corações abertos. Glória ao nosso Deus. Deus abençoe, irmãos. O Senhor os abençoe. Agradecemos ao nosso Deus porque estamos aqui hoje em festa com nosso Deus. Portanto, espero que vocês não estejam cansados, que não tenham sono, que não tenham preguiça. Vamos continuar honrando o nosso Deus com o nosso estudo bíblico e vamos abrir a Bíblia em Salmos 13. No Salmo número 13, vamos meditar no Senhor. E dou uma saudação muito carinhosa em nome de todas as igrejas, de todos os lugares, os últimos lugares pelos quais Deus me permitiu visitar. As igrejas dos Estados Unidos, as igrejas do México, igrejas também aqui na Colômbia, igrejas aí na Europa também. Portanto, uma saudação. Recebam de todos os irmãos. Somos o povo do Senhor. Somos uma república espiritual independente. Somos este Israel espiritual, esta Jerusalém espiritual. E para isso, nos estamos preparando para chegar aí neste lugar. Estamos nos preparando com todo o nosso coração, aprendendo doutrina, aprendendo, lendo a Bíblia e aprendendo a cada dia os caminhos do Senhor. Portanto, estamos muito felizes e agradecemos ao Senhor
porque hoje nos deu a oportunidade de estar aqui reunidos neste lugar, e eu sei que Deus está aqui. Antes de iniciar, me disse o Senhor, já estou abençoando as pessoas, já estou me manifestando nos corações de todas as pessoas. Continuarei abençoando, continuarei me manifestando. Portanto, nenhum irá sem a sua bênção. Isso me disse Deus, e nós o acreditamos. E nós acreditamos porque Deus é poder. E Deus nos prometeu, desde já faz mais de 45 anos, fez tantas promessas e não nos falhou. Deus está cumprindo, nos cumpre o Senhor. Portanto, vamos fazer uma breve oração de ação de graças ao Senhor, para que entremos logo a ler e a meditar no Salmo número 13 e de repente também lemos o 14 e digamos ao Senhor: Padre Celestial, porque en el día de hoy nos hemos reunido aquí en este coliseo o en este sitio especial para reunir mucha gente, para que la gente se reúna a hacer muchos eventos, muchas cosas, pero nosotros hoy nos reunimos para honrarte, para alabarte, para glorificarte y para dar a conocer tu nombre, para dar a conocer que tú existes, que tú eres un Dios real, que tú eres un Dios que vive y reina, un Dios vivo, un Dios que está tan cerca de nosotros y que no, por lo tanto no lo vamos a buscar a ningún sitio, a ningún lugar lejano, porque aquí cerca de nuestro corazón estás tú. Estás aquí con nosotros, Señor, y te sentimos, y estás mirándonos, y nos estás bendiciendo. Gracias, Señor. Ahora, Padre, permite que nuestros corazones en esta tarde y los corazones de aquellos que nos van a ver en el video también se preparen y estemos todos preparados para aprender doctrina, para aprender tus caminos, para poderte servir y para poder agradarte. Te alabamos, Señor. Te damos la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre en el nombre de Jesucristo. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Agradecemos ao nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Podem se sentar e vamos abrir no Salmo número 13. No Salmo número 13, sabendo já que são as orações ou os cânticos espirituais que Deus, ou o Espírito de Deus, colocava na boca dos cantores de Israel e do rei Davi. E estes cânticos são profecias que se referem ao nosso Senhor Jesus Cristo. E que o nosso Senhor Jesus Cristo fala por Ele mesmo, por sua igreja, e lhe fala e pede ao nosso Deus por sua igreja. E aqui, neste Salmo 13, está a igreja do Senhor adormecida, escondida no coração de alguns personagens do povo de Israel antigo. Com certeza, estava no coração de Daniel, dos profetas, e se manifesta quando o Senhor falou através dos anjos a Maria, a Virgem Maria, e dizia que ela teria um filho, que seria o Salvador. Até aí, tinha ficado escondida a igreja do Senhor, nos corações de muitos personagens que se dispuseram para ter temor de Deus. E aqui, no Salmo número 13, no verso 1 diz: até quando, Senhor, me esquecerás para sempre?
Até quando esconderás o teu rosto de mim? E nos perguntamos, quem é que está falando? Quem diz estas palavras? Alguém diz, é o rei Davi? Mas não é o rei Davi. Outros dizem que é o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo não precisava dizer ao Pai que por que tinha se esquecido dele, que por que Deus escondia o seu rosto dele. O Senhor Jesus nunca precisou. Então, estes versos são da igreja, do povo do Senhor. Este povo que estava escondido nos corações de alguns personagens. E quando o Senhor começou a pregar o Evangelho, nomeou seus 12 apóstolos. Logo, muitas pessoas do povo se converteram e seguiam ao Senhor. E logo daí diz o Senhor, seguirei formando a minha igreja, e minha igreja seguirá até o final dos dias, e o meu Espírito estará com esta igreja. Portanto, era a igreja que estava aqui lamentando-se, muitos séculos antes que o Senhor Jesus estivesse pregando na terra. E por isso, o seu povo, sua igreja, lhe dizia, até quando, Senhor, nos esquecerás? Até quando esconderás teu rosto de mim ou de nós? E diz o 2, até quando terei angústias em minha alma, aflição em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo será exaltado sobre mim? Porque o inimigo é o diabo. E o diabo tinha tomado os corações daquelas pessoas antes do Senhor Jesus Cristo. O diabo tinha possuído a todos e cada um estava fazendo o que era mal diante de Deus. Cada um pecava. E Deus estava afastado do seu povo de Israel daquela época. E por isso, neste povo, em alguns corações ou no remanescente, estava a igreja do Senhor escondida. E assim se lhe dizia ao Senhor, até quando te manifestarás? Até quando, Senhor? E o Senhor, em sua misericórdia, depois de tantas orações, de tantos pedidos, tanto clamor a Ele, que houve por parte dos seus profetas na antiguidade, homens usados por Deus para que o Espírito de Deus falasse ao futuro, à sua igreja, ao seu povo. E hoje nós estamos desfrutando destas promessas, desfrutando das palavras destes salmos. Estamos desfrutando porque Deus está se manifestando em meio de nós e nos deu provas e nos deu sinais que somos seus filhos, que somos seu povo escolhido, que Ele nos está governando porque nos está dando sua manifestação através de milagres, curas, através de muitas bênçãos, da solução de problemas, através de nos dar a paz, a alegria, a felicidade, de nos dar aquilo que nenhum ser humano, nem ninguém no mundo pode nos dar até agora. Deus está se manifestando conosco, Deus vive, glória ao nosso Deus. E desta forma, o Senhor deu resposta a estas palavras deste salmo, porque Deus começou a se manifestar. Enviou o Senhor Jesus e graças a Ele, nós hoje somos o que somos aqui, porque Cristo está aqui conosco. Bendito o nome do Senhor. E aqui diz, no verso número 3, vocês que têm Bíblia, ajudem-me a ler no verso número 3. Sim,
Que formosas palavras! Isso nos ajuda também para que nós aprendamos a orar, aprendamos a nos apresentar diante do Senhor com palavras sábias, palavras inteligentes. E diz no verso número 4, para que não diga meu inimigo, o diabo, que é o nosso inimigo, eu o venci. Para que o diabo não dissesse, venceu ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, quando esteve na terra, trabalhando como ser humano, o diabo esteve contra ele, perseguindo-o e fazendo-lhe todos os tipos de males, porque ele queria destruir aquele que tinha vindo para edificar, a construir sua igreja, seu povo. E o Senhor Jesus, retomando a aflição da sua igreja, dos seus crentes, ele sabia que no futuro sua igreja iria também ser perseguida por esse inimigo. Então o Senhor fala ao Pai aqui e ora ao Pai para que Ele tenha misericórdia de todos nós. E esta oração continua vigente até os dias de hoje, porque até os dias de hoje nosso Pai está conosco e nos ajuda, nos guarda, nos protege. E aqui diz, no verso número 5, mas eu em tua misericórdia tenho confiado. Isso dizemos ao nosso Deus. Nós, como igreja, dizemos ao Senhor, em tua misericórdia tenho confiado. Nosso coração se alegrará em tua salvação. Glória ao Todo-Poderoso. E o 6 diz, cantarei ao Senhor, cantarei ao meu Deus, cantarei ao Criador dos céus e da terra, ao dono de nossa vida. Cantarei ao Senhor, porque Ele me fez o quê? Porque Ele me fez bem. Obrigada, Senhor. Agradecemos ao nosso Deus por estes bens recebidos por parte deles. Agora leamos o Salmo 14. Vamos ver o que aprendemos, o que encontramos neste formoso Salmo. O 14, quando diz o nécio em seu coração. O nécio é aquele rebelde, aquele duro, incrédulo, que não crê em Deus, que zomba de todos aqueles que invocam a Deus, zombam daqueles que creem em Deus, que confiam em Deus. Este é o nécio. E diz que o nécio em seu coração diz, não existe Deus. E eu escutei muitas pessoas que dizem, isso é mentira. Não existe nem o céu nem o inferno é aqui. Mas se eles dizem que o inferno é aqui, como será o verdadeiro? Então, segundo eles, e diz o nécio, que não há Deus, que Deus não existe. Por quê? Porque se corromperam, diz aqui, têm se corrompido, suas mentalidades se corromperam. Porque o homem se entregou ao seu pecado, à sua maldade, a fazer sua vida cheia de prazer, levar uma vida fácil, uma vida onde não tenha que se esforçar, onde aparentemente não haja tormentos ou amarguras, preocupações. O homem, então, vai por este caminho e diz que corrompe sua mentalidade, esquecendo-se de Deus, esquecendo-se do nosso Criador. Mas Deus a todos nos colocou para que preguemos, para que evangelizemos, para que sejamos testemunhas do Senhor, com nossas famílias, com nossos vizinhos, amizades, os do trabalho, do estudo, as pessoas que andam pela rua, em qualquer lugar onde nós estejamos e tenhamos esta oportunidade de falar a um ser de Deus,
falar, Deus vive, Deus existe e Deus dá a felicidade. Deus pode te fazer feliz. Isso é para o que Deus nos chamou, para o que Deus nos tem aqui, diante dele. E assim, falando aqui do verso número 1, quando diz que os nécios, os que se esquecem de Deus, que corromperam sua mentalidade. Então, vamos no número 2. E quando o homem se esqueceu de Deus e se esquece, o que acontece? Leiam o 2. Diz que o Senhor olhou para ver se havia algum sábio, algum inteligente, algum entendido que buscasse a Deus. E diz que isso sabem quando aconteceu? Antes que o Senhor Jesus Cristo viesse para a terra em carne. Antes disso, foi que o Senhor Deus olhou dos céus para ver se havia algum, e o que encontrou? E se encontrou algum, leiam o número 3. Nem sequer um. Diz, não há quem faça o que é bom, não há nem sequer um. E como Deus viu que não havia nem sequer um que fizesse o que era bom diante de Deus, é quando o Senhor diz que destitui a toda a humanidade, a todos os seres, destitui e os tira de sua presença e os condena. Diz que todos ficaram destituídos da glória de Deus. Mas houve alguém que se interpôs, alguém que teve misericórdia e amor e se interpôs para que nós não perdêssemos nossa salvação. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando faz este pacto maravilhoso com o nosso Pai, Ele diz que Ele vai permitir que as pessoas se salvem e faz um pacto. E assim é como o Senhor Jesus se fez carne, se formou como ser humano e veio para orar ao Pai por nós, para pedir por nós. E aqui encontramos nos Salmos todas as petições do Senhor que Ele fez ao Pai, pedindo por nós. Agradecemos ao Senhor por esta misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso o Senhor, quando faz seu pacto, vem e prega. E sim, os resultados se veem. Obrigada, Senhor, porque nós aqui estamos diante dele dizendo o quanto o amamos e dizendo que cremos e que aqui estamos para que Ele nos prepare e nos capacite a todos, para que todos possamos um dia apresentar-nos em Sua presença, cada um com uma multidão de obras e frutos para Ele. Glória ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a servi-lo. Amém? Bem, aqui diz que o verso número 4, quando o Senhor olha que ninguém estava fazendo o que é bom, que não havia nem sequer um, no verso 4 diz, não compreenderam todos os que fazem a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão, e ao Senhor não o invocam. Ali temerão de espanto, porque Deus está com a geração dos justos. Com quem está Deus? Com os justos, glória ao Senhor. Dos planos do desvalido vos zombais, mas não fala do pobre do desvalido de riqueza de dinheiro, mas do pobre desvalido que não tinha autoridade, que não tinha voz nem voto para enfrentar seus superiores e dizer-lhes,
Eu amo a Deus, eu creio em Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, porque aqueles superiores governantes, os principais do povo, eram os que mandavam. E as pessoas que amavam a Deus não tinham direito de abrir a boca. Portanto, estes são os pobres, os nobres de coração, os simples, os humildes, os que dispõem seu coração para Deus. Estes são os pobres, que Deus olha a estas pessoas que dispõem o seu coração para Ele. Portanto, quando o Senhor Jesus apareceu para pregar o Evangelho, encontrou muitos pobres em espírito. Entre eles estavam os 12 apóstolos. Entre eles estiveram muitas mulheres e homens que creram nele e o seguiram. E os ricos de espírito eram aqueles que eram intérpretes e mestres da lei, os que pregavam e ensinavam a palavra de Deus, supostamente. E aqueles governantes, eles eram os ricos, os que achavam que sabiam tudo, mas que tinham se afastado de Deus. É por isso que nós hoje também nos sentimos privilegiados, porque Deus ainda nos diz: bem-aventurados os pobres em espírito, aqueles humildes e simples que dispõem seu coração para servir-lhe. O Senhor se alegra com os que o servem, com os que o seguem. Por isso nós meditamos nestes salmos. E estes salmos os retomamos para a nossa vida pessoal. Portanto, desta forma, nós não nos sentiremos sós, nunca nos sentiremos órfãos, porque Deus está conosco. Glória ao Senhor. E assim, seguimos com um verso que diz que os arrogantes, os nécios, verso 5, ali tremerão de espanto, porque Deus está com a geração dos justos. Dos planos do desvalido vos zombais, mas o Senhor é a nossa esperança, é o refúgio dos pobres, dos que dispõem o coração para amar a Deus. Glória ao Senhor. E no verso número 7, há um desejo ardente do salmista que diz: Oh, quem nos dera que de Sião saísse a salvação de Israel, mas não Israel físico, mas o Israel espiritual. Eu diria que a exclamação ficaria desta forma: Oh, quem nos dera que de Sião saísse a salvação, porque a salvação é da igreja do Senhor. Vem da igreja do Senhor, da igreja de Jesus Cristo. Daí emana a salvação de Deus. Glória ao Todo-Poderoso. Diz: quando o Senhor fizer voltar aos cativos de seu povo, porque eram cativos pelo diabo. O diabo os tinha escravos do pecado. E por isso diz que é uma catividade. Quando o Senhor fizer voltar da catividade, que sim os fez voltar. Como? Com Jesus Cristo. Aí na cruz do Calvário. Aí o Senhor Jesus fez voltar esta catividade e os fez livres. Os fez livres a todos nós, porque já não somos escravos do diabo, porque Cristo vive em nosso coração. E Ele nos ajuda a viver uma vida santa e uma vida reta, a que Ele quer. Glória ao Todo-Poderoso. Então diz: quando o Senhor fizer voltar os cativos de seu povo, se regozijará a igreja do Senhor, que é o próprio Jacó, e se alegrará Israel, que é o Senhor Jesus e sua igreja. Cristo Jesus como cabeça da sua igreja. Por isso diz: se regozijará Jacó e se alegrará Israel, falando do mesmo personagem. Cristo e sua igreja, bendito seja o nome de nosso Deus. A glória seja para nosso Deus. Louvemos o nome do nosso Deus, o nome do Senhor, com este coro que diz: quero cantar, por favor, a música de Quero Cantar uma Linda Canção, o 164. Logo deste coro, vamos começar com as nossas perguntas nesta tarde.
estamos com o Senhor, vamos dar liberdade ao Espírito Santo e verá que não sentimos nem fome, nem cansaço, nem sono, nem nada dessas coisas. A honra é para Ele, a glória para o Senhor. Os irmãos sim sabem que nós estamos aqui dando voltas, não que estamos girando. Aqui estamos girando. Eu não olho para cá porque me dá tontura, bem. Por isso, olhe para cima. Vamos cantar ao Senhor. Glória a Deus. Louvores para o Senhor. Agora sim, vamos iniciar com as perguntas, irmãos. Boa tarde, irmã. Muito obrigado por estar aqui em Medellín. Que Deus a abençoe. Tem uma pergunta da Bíblia em Êxodo 32:1. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, achegaram-se então a Arão e lhe disseram: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque a este Moisés, o varão que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Agora, no verso 17, quando Josué ouviu o clamor do povo que gritava, disse a Moisés: alaridos de guerra há no arraial. E ele respondeu: não é voz de alaridos de fortes, nem voz de alaridos de fracos. Voz dos que cantam é o que ouço. Minha pergunta está no verso 17. Quando Josué perguntou a Moisés por que ele não sabia, somente Moisés podia subir e falar com Deus. Então, onde ficou Josué que não sabia? Essa é a minha pergunta. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai falar com Deus, ele subiu sozinho. E embaixo ficou o povo e ficou Arão, o sumo sacerdote e todas as pessoas, o restante das pessoas, enquanto que Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte falando com Deus, o povo começou a fazer festa a um bezerro de ouro, que eles pediram a Arão que fizessem. E este bezerro, eles o tomaram como seu Deus e começaram a fazer festa e a honrar e se entregaram à idolatria. Deus se enraiveceu muito quando viu essas coisas do seu povo e disse a Moisés:
desce da montanha para que percebas o que o povo está fazendo. Em tua ausência, vejam o que está fazendo. E Moisés achou que o povo estava entregue à idolatria. Tudo isto, pois, desagradou a Deus, e por isso castigou. Desde aquela época, Deus começou com os castigos para o povo de Israel, por serem duros de coração e não terem tido temor, nem valorizar a Deus, depois que Deus tinha feito milagres e muitas manifestações através de Moisés. Desde então, começou o pecado e o castigo para o povo de Israel físico, na parte física. Bem, seguimos em frente. Irmã, muito boa tarde. O Senhor a abençoe. Obrigada por vir a Antioquia. Obrigado por deixar-se usar por Deus de forma perfeita. Irmã, eu tenho uma pergunta em Efésios 4:11. Sim, e diz, ele mesmo, quer dizer, o Senhor Jesus Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Irmã, nós vimos a manifestação de nosso Deus nos anos que nos permitiu estar dentro da igreja e sabemos que Deus nos faz um chamado quando chegamos à igreja. E dentro desse chamado, o Senhor também a muitos os chamou para apóstolos, a outros profetas, mas essa manifestação ainda não se encontra presente na igreja. E faz muita falta, irmã. Faz muita falta dentro das igrejas que estes irmãos que foram chamados com estes dons, este ministério se levantem. A pergunta é, o que nos falta em cada igreja? Porque cada vez que vem, por exemplo, a senhora irmã, que é a profeta por excelência do Senhor, e ainda aqueles irmãos colaboradores do ministério, vemos esta manifestação em plenitude, como se manifestavam os ministérios da igreja primitiva. Mas hoje, irmãos, carecemos disso. E queremos saber por seus lábios, irmão, o que nos faz falta para poder alcançar a manifestação destes ministérios. Obrigada e que Deus o abençoe. O irmão diz que leu alguns versos onde fala dos profetas. Fala que o Senhor Jesus Cristo na sua igreja colocou profetas, apóstolos. O que acontece é que os irmãos, talvez, ainda não saibam qual é a função dos profetas e a função daquelas pessoas que receberam os dons espirituais. Porque vocês, com certeza, pensam que os profetas de agora, do Evangelho de Cristo, os profetas do Evangelho de Cristo Jesus, que se levantaram desde faz 2000 anos e mais, que foi quando o Senhor Jesus deixou sua igreja instalada com seus 12 apóstolos, deixou a igreja instalada e depois disso o Senhor Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo e que o Espírito Santo estaria com sua igreja, com todos os seus crentes para sempre. Não disse que era por uns anos, por alguns séculos, mas que para sempre. Portanto, o Senhor ou os profetas daquela época, falando do Evangelho de Cristo, de 2000 anos para cá, não são iguais, nem fazem o trabalho que faziam os profetas do Antigo Testamento. Vocês com certeza leem Isaías, Ezequiel, Daniel, leem Moisés, Elias, Eliseu e viram na história destes personagens a forma como eles trabalhavam ou como Deus os usava naquela época. Correto que vocês leram isso? Bem, vocês acreditam que hoje no Evangelho de Cristo estes profetas têm que fazer este mesmo trabalho? Não, não têm que fazer este mesmo trabalho. Os profetas da antiguidade, Deus os usava para admoestar a toda uma nação e seus governantes, seus reis. E Deus os usava para falar do futuro. E o futuro era Cristo Jesus e sua igreja. Estas eram as profecias dos profetas da antiguidade.
Os profetas de hoje, do Evangelho de Cristo Jesus, já não é para falar do futuro, mas para aperfeiçoar a cada crente, para aperfeiçoar as igrejas, a vida dos seres. Para isso são os profetas de hoje no Evangelho, para que Deus, através do Espírito Santo, fale a uma pessoa, mulher ou homem, e diga: não peques, porque és uma pessoa que fala vulgaridades, porque é rancoroso, porque vai se suicidar, porque vai tirar da sua própria vida, porque é insensato, adúltero, ou porque é fornicário. Bem, o Espírito Santo está aí, falando a cada pessoa, fazendo uma admoestação e uma recomendação de que se afaste do pecado, que vive uma vida santa e uma vida reta. A uns usa dessa forma, a outros usa revelando doutrina, revelando tudo o que está aqui escrito, esclarecendo, para que o possamos entender e compreender. E o Espírito Santo, o Senhor Jesus dizia que o Espírito Santo o tinha enviado e o enviaria para sempre, para que estivesse com a sua igreja, para que fosse uma igreja perfeita. E perfeita significa que um homem e uma mulher têm que se afastar do pecado 100% e viver em santidade e retidão. E como o conseguirá? Através dos profetas, dos apóstolos, dos evangelistas, dos mestres, dos pastores e de todos aqueles que têm o dom da profecia, o dom de discernimento, o dom de fazer milagres, dom de expulsar demônios e outros mais. Através de todos estes dons é que Deus começa a trabalhar. Portanto, na igreja, já há muitos profetas, há muitas profetisas, porque para o homem é profeta e a mulher profetiza. E muitos que têm o dom de cura. Há muitos homens que têm o dom de cura. A eles não se lhes diz profetas. Profeta é um grau mais alto de espiritualidade e de vida perfeita diante de Deus. Este é o grau alto de um profeta. Não se pode comparar com o irmão que tem o dom da profecia. A profetisa é um grau mais alto de superioridade em sua vida espiritual. E não podemos comparar uma profetisa com uma irmã que tem o dom da profecia. Porque a profetisa tem que viver uma vida mais perfeita no Senhor. E não porque ela queira ou porque o profeta queira, mas é porque Deus permite, Deus lhe dá essa graça. Deus o ajuda para que essa pessoa seja uma pessoa santa, reta, sincera. Então, isso não se adquire nem com dinheiro, nem com posições, nem com influências. Isso se adquire com a boa forma de viver de um homem, de uma mulher que querem se entregar a Deus. Então, Deus lhes dá o mérito de colocá-los neste lugar, nesta altura ou nessa estatura. Portanto, saibam que já há profetas e profetisas na igreja, há apostolado na igreja que é o mesmo que profeta, há evangelistas também, somente que ainda não estão em seu esplendor, mas já estão começando a trabalhar e a servir a Deus. E há muitos dons espirituais em cada igreja, em cada congregação. Mas, como nós não vivemos os títulos, como nós não ficamos dando títulos às pessoas, porque isso é dado por Deus, é Deus quem faz evidente a pessoa. Não podemos dizer, não, é que o irmão fulano de tal é profeta. Não podemos dizer isso. Isso quem diz é Deus. Deus é quem dá os títulos. E quando Deus dá um título a uma pessoa é porque merece. Porque se nós ficamos dando títulos às pessoas, nos equivocamos. Nos equivocamos e tudo sai mal. Irmão,
o que faz a pergunta, não se desanime, que você com certeza queria ver aqui ao profeta Elias, a Eliseu, a Daniel. Com certeza queria ver estes profetas. Não, isso já nunca voltaremos a ver. Nem Elias, nem Eliseu, nem Moisés, nem esses profetas. Mas sim veremos profetas como João, como Timóteo, como Tito, como Pedro, como Tiago, como Paulo e outros mais. Glória a Deus. Isso sim. Não vamos vê-los, já o estamos vendo, mas não vamos dizer quem são. Deus o sabe, simplesmente nós trabalhamos ao Senhor. Sirvamos a Deus e não vamos viver de títulos, mas que o poder de Deus se manifeste em nossa vida. Então, quando você fale de Deus, quando você evangelize e ore por uma pessoa, que Deus respalde. E as pessoas dirão, este homem é de Deus, esta mulher é de Deus. Porque Deus os usa. Isso é o que queremos, não é assim? Glória a Deus. Glória ao Senhor. Já há profetas, já há profetisas. Bem, seguimos com outra. Muito boa tarde, irmã, que o Senhor a abençoe. Uma saudação ao Senhor e toda a sua comitiva. Sejam bem-vindos a Antioquia. Somos muito bem-aventurados, irmãs, de ter nascido neste século XXI e de ter o privilégio de sermos instruídos nos caminhos de Deus por uma mestra por excelência, como é a senhora irmã. A minha pergunta é sobre do que é humilhar-se diante de Deus na oração. O que é humilhar-se diante de Deus? Sim, irmã. Em oração, diz. Sim. Pois humilhar-se é que nós temos que reconhecer. Quando nos apresentamos diante do Senhor, temos que reconhecer que nós sempre estamos falhando com o Senhor, que nunca estamos fazendo as coisas bem, que sempre estamos desagradando a Ele, que sempre nossa carne, como é uma debilidade que há em nós, nossa carne é o que mais nos faz cair nas armadilhas. E isso é o que mais faz com que falhemos com o Senhor. Portanto, quando nós oramos ao Senhor, sempre devemos refletir e apresentar ao Senhor nossas falhas ou erros e agradecer ao Senhor. Vejam que a oração se compõe de todos estes elementos: de refletir, de humilhar-nos, de reconhecer muitas coisas que nos acontecem, que fazemos e que ofendemos ao Senhor. Logo, também devemos agradecer a Deus por tudo o que recebemos. Obrigada a Deus pela vida, porque todos os dias que abrimos os olhos, dizemos obrigada, Senhor, porque nos deu um dia mais de vida. Estou vivendo. Logo, louvar a nosso Deus, fazê-lo sempre de coração, sempre com sinceridade. A tudo isso, pois, podemos dizer que estamos humilhando-nos diante dele. E também fundamentada em minha pergunta, irmã, no livro de 2 de Crônicas, no capítulo número 33. 2 de Crônicas 33, sim, irmão. E fala sobre o reinado de Manassés. E segundo conta a história, foi um rei que fez o que era mal diante dos olhos de Deus. Então diz no versículo número 6, por exemplo, ele passou seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom e praticava os presságios e os agouros, era dado a adivinhações e consultava adivinhos e encantadores. Excedeu-se muito em fazer o mal aos olhos do Senhor, até acender sua ira. E diz no verso número 12, mas logo que foi posto em angústias, orou ao Senhor seu Deus, humilhando grandemente na presença do Deus de seus pais. E havendo orado a ele, foi atendido, pois Deus ouviu sua oração e restaurou Jerusalém ao seu reino. Então, irmã, minha pergunta era basicamente como entender a ação de humilhar-se diante de Deus,
de uma forma grande e profunda, de uma forma espiritual, para que Deus nos escute ou nos atenda. Assim como diz o versículo 13, que quando este rei se humilhou diante de Deus, ele orou, pois Deus o atendeu e ouviu sua oração. Acontece que, como ele era tão idólatra, era arrogante, era uma pessoa orgulhosa, arrogante, ele se achava um Deus. E por isso, ele não reconhecia a nosso Deus como este ser respeitável que tinha que ser valorizado. Mas o próprio rei se achava que era o máximo, que todo mundo tinha que vir para se humilhar e se ajoelhar diante dele e venerá-lo. Isso era o que esse rei fazia, além de ser idólatra. E quando já ele se viu diante dos problemas, diz que ele começou a se humilhar ante Deus. E eu imagino que ele se ajoelhou ou se vestiu de cilício, que era o que eles costumavam fazer naquela época para se humilhar, se vestiu com uma tela preta e se cobriu com cinzas e se jogavam no chão e rolavam e começavam a orar e pedir a Deus perdão, a pedir a Deus misericórdia, dizer: Deus, Tu és quem merece a honra, Tu és quem merece o louvor, a Ti temos que nos ajoelhar, temos que clamar, buscar-Te. Os seres humanos não te merecemos, a honra é Tua, sim, Senhor. Essa foi a humilhação que fez este rei, por isso Deus a aceitou, porque viu que o fez com sinceridade, de humilhar-se, de sentir-se menos e engrandecer a nosso Deus. Hoje nós como igreja, nós não cremos deuses, não nos achamos superiores, sempre nós estamos aprendendo a ser humildes e simples. Portanto, nós dizemos: como seria então minha forma de me humilhar diante do Senhor? Pois talvez seria conseguir tempo para Deus, pois às vezes nos distraímos nas coisas materiais da vida e todos os compromissos do mundo, nos distraímos e esquecemos do Senhor. Então, como seria nos humilhar? Pois seria dedicar tempo ao Senhor, ou dedicar este tempo a Deus. Vou dedicar esta meia hora, estes 20 minutos ao meu Deus, vou dedicar. E começo a orar e a falar com o Senhor, que não sou digno, que não sou merecedor, que Ele é quem tudo sabe, quem tudo pode, o grande, que Deus se humilhou a nos olhar. Quem somos nós para que Deus nos olhe? Quem somos para que Deus se digne a nos fazer promessas? Tudo isso o fazemos hoje no Evangelho. É uma forma diferente de humilhação, uma forma muito diferente. Então, assim, o Senhor vê nossa oração, vê nossa sinceridade e Ele nos escuta, nos ouve, nos abençoa. Mas é uma forma diferente de humilhação, porque nós hoje não nos consideramos rebeldes, nem arrogantes, nem orgulhosos, nem nos consideramos superiores a Deus. Enquanto que esses reis de Israel sim se consideravam superiores a Deus. E agradeçamos ao Senhor e vamos cantar este coro que diz: onde está o Espírito de Deus, há liberdade.
al Señor. Vamos a estar orando, hermanos. Oremos al Señor. Padre Santo, eterno Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, delante de ti estamos en esta tarde, en este momento, y nos presentamos ante ti, Señor, para darte gracias. Gracias, Señor, por todo lo que hemos hecho en esta tarde, en este día. Lo hemos hecho con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Lo hemos hecho alegres y felices, y nuestro corazón se regocija. Nuestra alma te alaba, Señor. Gracias, Padre Santo, por todos tus beneficios y por tus promesas, por esas promesas maravillosas que hiciste en esta mañana, Señor, de las bendiciones, de los milagros y de los prodigios que tú estabas realizando a muchos, a todos, mi Señor, que ninguno se va a ir sin una bendición tuya, porque ya cada uno tiene su bendición, ya cada uno ha recibido de tu mano poderosa lo que tú les has dado, mi Señor. Y cuando ellos lleguen a su vivienda y cuando ellos lleguen a sus lugares, van a ver tu bendición que les diste. En el transcurso de la semana, en el transcurso del tiempo, estarán viendo el beneficio y tus milagros y tus sanidades y tu bendición y todo aquello, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nosotros no somos dignos, porque nosotros no merecemos esto, pero tu misericordia es para siempre, pero tu amor es eterno, tus palabras, tus promesas son fieles y verdaderas. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo y en el nombre de Cristo te pido, mi Señor, que extiendas tu mano, Señor, haciendo milagros y señales en esta tarde y manifestándote, Padre Santo, y enviando el poder de tu Espíritu Santo al corazón de cada vida, de cada ser, de cada hombre, cada mujer, ancianos, niños. Señor, extiende tu mano poderosa. Ten misericordia, Señor. Manifiesta tu poder, mi Señor, y ayuda a cada uno a encontrarte, a encontrar el camino, a encontrar tu camino, a seguir por este camino, mi Señor. A todos aquellos, mi Señor, que escuchen tu palabra, que escuchen oír hablar de ti, mi Señor, que tú seas haciendo un milagro en cada corazón, en cada vida, que tú los bendigas, que tú los libertes, mi Señor, que tú te manifiestes como Dios todopoderoso, como ese Padre que ama a sus hijos, como ese Dios todo perdonador, mi Señor. Gracias, Señor, por escucharnos y gracias por tu manifestación el día de hoy, mi Señor. Y lo que hemos hecho, lo hemos hecho para honrarte, para alabarte y para darte gracias, Señor, porque tú te lo mereces, porque tú mereces la honra, la gloria y la alabanza, porque tú mereces, mi Señor, que saquemos tiempo para ti, para ensalzar tu nombre y para bendecirte. Gracias, Señor, porque sabemos que el día de hoy también has estado libertando a muchos, has estado quitando brujerías, hechicerías, maldiciones. Has estado sanando y dándole felicidad y gozo y paz a todos aquellos que están en silla de ruedas, a todos aquellos que sufren del síndrome de Down, a todos aquellos que no pueden coordinar sus ideas, que no pueden razonar, a los que son perturbados por espíritus malos. Tú también, Señor, los has libertado, mi Señor, porque tú eres poder, tú eres amor, tú eres misericordia. Gracias, Padre, gracias por tu amor, tu bendición, por tu palabra. Gracias por tus promesas, Señor. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, eterno Dios. Bendice a todos los hermanos y a todas las personas que nos van a ver en el video en este día. También escucha sus oraciones, sus ruegos, sus peticiones, y que tú, Señor, concedas los anhelos del corazón. Gracias, gracias, Señor, porque nuestros corazones hoy están alegres nuestros corazones, nuestras almas,
alabando tu nombre y glorificándote, Señor. Bendito para siempre, bendito y alabado tu nombre, eternamente y para siempre. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos la honra, la gloria y la alabanza en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Bendito el Señor, poderoso Señor. Gloria a Dios. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Gloria a mi Señor. Bendito nosso Deus. Obrigada, Senhor, Pai Santo. Há um coro que diz: não pode estar triste um coração que tenha Cristo. O 74. Vamos cantar assim sem a música. Vamos cantar. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canta con gozo, alaba a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canta con gozo, alaba a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canta con gozo, alaba a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canta con gozo, alaba a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Gloria a Dios. Glória ao Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada, meus queridos irmãos e irmãs aqui de Antioquia, de Medellín. Muito obrigada, irmãos queridos. Os amo muito. Deus os abençoe. Deus os abençoe, irmãos queridos. Deus abençoe a todos. Obrigada.